Olá, olá, turma. Vamos lá para mais uma aula na semana. E aí, a aula de hoje, ela terá duas partes, tá? Uma primeira parte referente à correção do exercício da aula passada e uma segunda falando sobre o conteúdo desta semana ainda dentro de geometria, que vai ser sobre o perímetro e a área das figuras planas. Portanto, vamos começar a aula de hoje fazendo a correção. Então, a gente vai hoje trabalhar a correção dos exercícios nesse primeiro momento da aula anterior. A primeira questão diz assim: complete corretamente as afirmações. Letra A. O triângulo que tem dois lados congruentes chama-se triângulo. Entenda. Quando a gente fala em congruentes, então a gente está falando que são mesma medida, medidas iguais. Portanto, a gente tem um triângulo isósceles, aquele que tem dois lados iguais. Na letra B, a gente tem o triângulo equilátero, entendo por equilátero, certo? Aquele triângulo que possui os três lados iguais. Portanto, a alternativa aí seria para responder iguais, não é isso? Então, vamos seguir. Letra C. Quando os três lados de um triângulo possuem medidas diferentes, vejam que agora os três lados são diferentes. Portanto, quando a gente possui três lados diferentes, como a gente viu na aula anterior, a gente terá, portanto, um triângulo que se chama escaleno. Vamos seguir aí, nosso exercício tinham 6 questões, né? Vamos para a segunda. Segunda, na figura seguinte, identifique como retângulo, acutângulo ou obtusângulo. Vamos lá entender primeiro o que seria eu falar em retângulo, acutângulo e obtusângulo. Então, vejam bem. Quando a gente fala em retângulo, é porque a gente tem um ângulo reto. O ângulo reto é aquele ângulo de 90 graus. Então, vejamos. Esse ângulo daqui, ele não vai aparecer como 90 graus, não, tá certo? Ele vai aparecer, como eu disse a vocês, com essa imagem aqui, ó. Com essa imagem aqui, 90 graus. O acutângulo quer dizer de ângulo agudo, ou seja, aquele onde o ângulo é menor do que 90 graus. O obtusângulo vem daquele ângulo maior do que 90 graus. Então, vamos analisar. Ele quer que a gente analise o triângulo ABC, ó. O A do vértice B, aqui, não é isso, ó. A gente tem o vértice B e o C. Então, observe que o triângulo que forma esse triângulo ABC, ele é formado por ângulos de 60 graus, assim sendo ângulos menores do que 90. Consequentemente, a gente tem um triângulo acutângulo. Já o triângulo ADC, esqueça o B, tá? Olha aqui, agora é o A, o D e o C. Portanto, é esse triângulo aqui, ó, onde eu vou riscar. Observe que aqui nele, você tem justamente o ângulo de 90 graus, que é isso que eu pintei aqui. Sendo assim, se ele tem 90 graus, ele é um ângulo reto. Portanto, o triângulo, ele é retângulo. Beleza? Então, a gente teria aí na letra B, né? Eu botei letra A, mas é letra B aqui, né? Eu trouxe para o slide como letra A também. Então, vamos seguir. Terceira. Na figura seguinte, identifique como equilátero, isósceles ou escaleno. Letra A, o triângulo ABC. Veja que o triângulo ABC, ele é um triângulo onde todos os lados são iguais, tá certo? Ah, professora, mas como é que eu vou saber que todos os lados são iguais? Olha aí a medida mais ou menos se não tem o mesmo tamanho. Ela tem o mesmo tamanho. Portanto, eu teria um triângulo equilátero. Na letra B, ó, toda vez que eu trago para o slide, ele vem A e A, mas aqui é a letra B, né? Então, na letra B, a gente teria o triângulo ADC. Então, o triângulo ADC, a gente viu na questão anterior.
ele poderia ser chamado de retângulo, mas isso não é o que vem na questão. Ele só vem equilátero, isósceles ou escaleno. Equiláteros, 3 medidas iguais, isósceles, 2 e escaleno, nenhuma medida igual. Então, veja, a partir do momento em que você traça essa reta aqui, entre o vértice A, então você termina por encontrar 3 lados diferentes, tá? Esse lado aqui é diferente desse e é diferente desse aqui. Portanto, se você teria 3 lados diferentes, você teria um triângulo escaleno, beleza? Vamos para a quarta questão. Observe a figura a seguir. Então, você tem essa figura aqui, ó, de vértice A, B, C e D. O que é que você tem aí? A pergunta na letra A diz, existem lados opostos paralelos? Vamos entender. Existe sim lados opostos paralelos. Mas como é que eu sei, professores, o que são lados opostos, o que quer dizer paralelo? A gente viu em aula. Oposto é eu estar em um lado, você no outro, tá? E ser paralelo é a gente estar na mesma direção e sentido. Ou seja, olha só aqui. Eu tenho essa retinha aqui, amarela. Se eu quiser uma outra paralela, eu vou passar na mesma direção e sentido. Então, veja, elas não podem estar uma em um sentido e a outra no outro, porque aí deixaria de ser paralelo. Então, olha o que é que você tem aqui de paralelo. Esse lado AD com esse lado BC. Então, esses seriam os lados paralelos. Esses dois tracinhos aqui, ó, é o que a gente chama de paralelo, tá certo? Letra B, qual é o nome desse quadrilátero? Quadriláteros você já sabe, porque a gente tem 4 lados. E aí, qual seria o nome dele? Eu teria retângulo, não é. Eu teria um quadrado, não é. Eu teria um losango, não é. Então, eu tenho um trapézio. Portanto, esse quadrilátero se chama trapézio. Vamos seguir. Quinta questão, paralelogramo ou trapézio? Vamos lá entender. Eu fiz essa classificação para vocês. E a gente tem essas figuras planas classificadas entre paralelogramos ou trapézio. O paralelogramo é tudo aquilo que não for o trapézio, certo? Então, é o losango, é o quadrado, é o próprio paralelogramo. A gente tem essas figuras que não são trapézio e caracterizam esse paralelogramo. Então, veja só, o paralelogramo sempre tem 2 lados opostos paralelos, o trapézio não. Então, veja só, a primeira a gente tem um trapézio, a gente só tem um par de paralelos, tá certo? Deixa eu pegar aqui a caneta. Então, ó, a gente só teria esse lado aqui com esse lado aqui de paralelo. Então, um par de paralelo é trapézio. Esse aqui a gente tem 2 lados paralelos, ó. Esse lado daqui é paralelo com este e este com este. É isso aqui, ó. Um paralelo assim e os outros 2 paralelos nesse sentido. Então, 2 pares de paralelo, portanto, você teria o paralelogramo. O outro, um quadrado. O quadrado é classificado como paralelogramo, 2 pares de paralelos. Mais 3. Essa outra, um par de paralelo, trapézio. O outro, paralelogramo, 2 pares de paralelos. O outro, laranjinha, trapézio. Só tem um par de paralelo, que é esse daqui de cima, paralelo com este daqui de baixo, né? Ó, esse daqui com esse aqui de cima. Seriam os lados que a gente chamaria de paralelos. Esses 2 daqui seriam os lados paralelos. Ainda tem mais 3, né, na quinta questão. Então, esse verdinho aí, trapézio, só tenho 2 pares de... um par de paralelo, né? O azul, paralelogramo. Então, a gente teria 2 pares de paralelos. E o terceiro, rosinha, um
o retângulo que a gente disse que é classificado como um paralelogramo. Não é isso? Então, para a gente finalizar, meus queridos, a sexta questão, indique as figuras abaixo se é paralelogramo, retângulo, losango ou quadrado. Lembre-se, os quatro são paralelogramos, porém eles têm nomes específicos. Quando a gente tem esses nomes específicos, matematicamente a gente termina por dar o nome específico. Então, esse primeiro aí, a gente tem um retângulo. O segundo é um losango. O terceiro é um quadrado. Já o quarto não é retângulo, não é losango, não é quadrado, então é um paralelogramo, certo? Então veja que esse último, ele não tem um nome específico como retângulo, como losango, como um quadrado. Mas por ele ter dois pares de paralelos e ser um quadrilátero, a gente classifica como paralelogramo. Então, meus amores, olha só, até daqui a pouco para a nossa próxima aula, que vai trabalhar a questão agora da geometria, que trata das áreas e perímetros das figuras planas. Até daqui a pouco. Beijos.